fazer a oração, por favor? Quer que eu faça? Pode, por favor. Vamos nesse momento, acalmando nossos corações, nos ligando à espiritualidade amiga, agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para os novos ensinamentos, ensinamentos do Cristo, do nosso dia a dia, da nossa reforma interior, e que possamos, cada um de nós, acolher cada palavra, cada ensinamento, que possamos levar para o nosso dia a dia, e elimine as palavras do Leandro, que ele seja intuído pela espiritualidade amiga, e que possa tocar o coração de cada um de nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, com a prece que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja e que abençoe a cada um de nós na aula de hoje. Que assim seja. Amém. Vamos lá, irmãos. Bom, conforme a gente conversou, vamos fazer um resuminho do capítulo 6, não é? Da segunda parte, não é? Que trata dos criminosos arrependidos, não é? Então, o que acontece? Como o próprio título já diz, né? Ele apresenta uma série de comunicações mediúnicas de espíritos criminosos que foram executados, né? Na época tinha pena de morte nesses lugares, hoje a gente sabe que em alguns lugares do mundo ainda tem, não é? E eles haviam sido executados, não é? E aí mostra, né, o seu estado de consciência e sofrimento após a morte, não é? Qual que é o objetivo do capítulo? Demonstrar que o arrependimento é possível no plano espiritual e que as penas não são eternas, né? Coisa que a gente viu lá desde o início, do livro, falando sobre céu e inferno, né? Que nada é definitivo, muito menos o inferno, não é? Então, esse capítulo vem esclarecer isso para a gente. É óbvio, não é? Que se eram criminosos que foram executados, não dá para esperar que eles estivessem numa situação muito feliz, né? A gente já aprendeu isso também, e conforme a gente está caminhando aqui com o nosso estudo, vai ficando cada vez mais claro para a gente, não é? O que a gente pode esperar em função da vida que a gente levou, não é? Basicamente isso também, que a gente já está bastante acostumado a ouvir aqui na nossa doutrina, não é? Uma relação de causa e efeito, mas não de castigo, né? Uma relação de arrependimento, uma relação de reparação, né? Então, quando a gente sempre frisa, né? Quando a gente faz algo errado, não basta se arrepender, né? A gente tem que reparar, né? Então, a primeira historinha aqui, eu não vou ler muitas, né? Para a gente não tomar muito tempo, mas vou ver se eu leio pelo menos umas duas histórias aqui, o resumo, né? A primeira é sobre o Verger, né? O assassino do arcebispo de Paris. Qual que era o contexto? O padre assassinou o arcebispo, palavra chata, arcebispo de Paris, né, em 1857. E aí ele morreu impenitente, ou seja, ele realmente foi executado. Qual que era o estado inicial, imediato após a morte? Confusão e perturbação. Sua alma não se libertou completamente do corpo, coisas que normalmente acontecem, né, irmãos? Quando a gente morre de forma meio perturbada, é difícil o desligamento do corpo, e outra, seja por suicídio, seja por assassinato, seja por execução, pena de morte e tal, a gente ainda tinha o tanque cheio de combustível, que é o fluido vital, né?
Se a gente abreviou de alguma forma a nossa encarnação, a gente tinha energia para viver mais 5, 10, 15, às vezes 50 anos, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está muito cheio de fluido vital, a gente tem também uma dificuldade também para se desprender do corpo, né? A não ser que seja um acidente de verdade, né? Então, toda a espiritualidade se movimenta para ajudar. Não significa, né, que quem provoca não tem ajuda, mas as coisas funcionam um pouco diferentes, né? Por quê? Ontem eu ainda estava lendo um trechinho do Evangelho, né? O que conta no geral, nas nossas vidas, é a intenção das coisas, né? Se você teve a intenção de abreviar a sua vida ou não. Então, aí, as consequências seguem caminhos diferentes, em virtude da intenção que a gente teve, né? Então, a espiritualidade sempre vai avaliar nossas intenções, né? Então a alma não havia se libertado completamente do corpo, ele sentia muito medo e ele não compreendia a sua situação, não é? E ele tinha ainda a sensação de estar vivo, né? E aí ele falava: "Eu não estou morto, não é verdade? Não é assim, né? Eu não estou morto", né? Ele achava que não estava, ou seja, ele vivia um estado de loucura transitória e relatava ver o seu corpo decapitado. Então, a ideia que ele tinha é que ele estava sem cabeça ainda, né? Porque o espírito não está confuso, está ligado à matéria. O que que ele imagina? Que ele está sem cabeça ainda, né? E ele sentia o frio da faca, né? Da guilhotina, não sei, do facão, do que foi usado para decapitá-lo, né? E ele acreditava estar doido, ele achava que ele tinha enlouquecido completamente, né? Qual que era o medo dele, né? Ele tinha pavor de encontrar o espírito da sua vítima, o arcebispo, né? E aí ele foi, claro, todos nós, né? Assim que a gente desencarna, tem uma certa perturbação, como a gente já falou, proporcional ao nosso estado, né? Evolutivo, à nossa vibração. E aí ele começou a ter um arrependimento inicial, né? E aí ele admite que fez mal em matar, mas ainda assim ele fica se justificando, né? Por causa do seu caráter orgulhoso, dizendo que ele não tolerava humilhações, né? A evolução do estado. 3 dias depois veio a lucidez e a consciência, né? E ele compreendeu que estava desencarnado e lamentava seu crime, né? A compreensão da punição. A sua punição é a consequência da falta e o remorso. Ele entende que atrasou seu próprio progresso, dominado pela inveja e pelo orgulho, não é? E aí pintou nele o desejo de reparação, e aí ele demonstrou o desejo de reencarnar para experimentar o medo de ser assassinado como uma forma de expiação, né? Então, você vê, quando a gente cai na real, né, quando a gente cai em si e tal, e tem ali um fio de consciência, então o primeiro passo é a gente se arrepender, né? A gente entende que a gente atrasou o próprio processo evolutivo, e o próximo passo é a gente querer uma nova chance, né? E no caso, ele mesmo queria espiar, experimentar o medo de ser assassinado, ou seja, muito provavelmente a prova que ele pediu é para que na próxima encarnação ele fosse assassinado, né? Para que ele sentisse na pele. Umas coisas assim meio pesada quando a gente olha basicamente do ponto de vista carnal, do ponto de vista físico, né? Mas você vê que interessante, quando a gente está desencarnado, a gente chega a desejar isso, porque a gente sabe a importância do aprendizado que tem por trás disso. É óbvio que uma execução
uma morte, um assassinato, sempre choca a gente. E o dia que deixar de chocar é porque a gente deixou de ser humano, não é? E, porém, todavia, não é? Se a gente olhar com os olhos do Espírito, a gente vai ver que foi mais uma vestimenta que a gente deixou para trás. E embora seja um ato horroroso e violento, ele está vindo para nos ensinar também. E essas coisas ensinam tanto quem passa quanto quem está por perto. E muitas vezes acontece aquele tipo de coisa, né? Poxa, mas era um homem tão bom, por que que foi morrer assassinado? Né? Porque às vezes nessa encarnação a pessoa tenta, né, ser um pouco melhor, mas ela mesma escolheu, né? Ela mesma atraiu para ela essa consequência na vida dela. E aí às vezes a gente vê pessoas que são muito boas, né, no final da vida, né, tendo sofrimentos grandes e a gente não imagina o que é. E, de novo, né, o nosso coração se entristece. Mas a grande verdade é que essas pessoas elas estão evoluindo muito, não é? A gente não precisa se autoflagelar, né? Você sabe que existem religiões que as pessoas se autoflagelam, né? A gente não precisa se autoflagelar, mas existe uma certa relação, sim, entre a iluminação, a e o nosso crescimento espiritual em virtude do sofrimento, até mesmo do sofrimento físico, né? Então, às vezes a gente olha alguém na cama ali, sofrendo muito, com muitas dores e tal, né? E o primeiro sentimento que vem ali é de dó, que é um sentimento que a gente não deveria ter por ninguém, a gente não tem que ter dó de ninguém, né? A gente tem que ter compaixão. Compaixão é um sentimento positivo, né? Mas saber que por trás daquela coisa, entre aspas, feia, tá acontecendo uma metamorfose linda. Aquela pessoa vai deixar o casulo, né, e vai voar, né? Ela tá virando uma borboleta, né? Tá deixando o casulo, né? E aí, a nota importante é que o arcebispo, a vítima, né, o arcebispo Cibor, evocado, né, foi evocado e disse que ele perdoou o Verger e que se abstém de aparecer para não aumentar o seu sofrimento, né? O próprio medo de Verger já era um castigo. Então você vê que interessante, né? O arcebispo praticamente já tinha perdoado o padre, né? Então o padre que tinha acusado o arcebispo sei lá, né, de ser presunçoso, alguma coisa assim, na realidade o bispo se mostrou até um pouco mais elevado que ele, né, porque foi a vítima e já perdoou, né? Bom, irmãos, essa é uma das histórias e a gente já levou uns dez minutinhos aí, mas eu acho que dá para fazer mais uma história rapidinho. E aí eu vou pegar uma que a gente ainda não comentou, né? Eu acho que é melhor. Ah, esse aqui a gente viu. Deixa eu ver aqui um que a gente não viu. Ah, aqui, ó. Eu acho que esse a gente não viu. Jacques Latour. Contexto: assassino e ladrão executado em 1864. Manifesta-se espontaneamente em uma reunião, né? Qual que era o seu estado após morte? Desespero e horror imediatos. Então, irmãos, a gente percebe que não foge disso, não é? Esse tipo de morte aí, quando a gente morre em erro, não é? Morre de maneira violenta, é, não tem muita escapatória, né? Então você vê o estado dele, desespero e horror imediato. Descreve um sofrimento pior que a guilhotina, um fogo que devora sem tréguas, né?
e ele declara que é perseguido pelas vítimas, é constantemente perseguido pelas imagens de suas vítimas, que lhe mostram seus ferimentos. Ele vê um mar de sangue e sente o cheiro do sangue, né? E aí vem o arrependimento, um arrependimento sincero, e ele suplica por piedade de forma veemente e dramática, clama a Deus e pede que os presentes orem por ele. Eficácia da prece. As preces dos presentes proporcionam um alívio momentâneo, não é? Os espectros se afastam, né, os perseguidores dele, as vítimas dele, e ele experimenta uma sensível melhora, embora saiba que suas provações ainda não terminaram, não é? Então, mais um caso, né, irmãos, com as mesmas características. Qual que é a ideia principal desse capítulo? A ideia central é aquilo que a gente falou, né, e refutar alguns dogmas das penas eternas e infernais, demonstrando que, como a gente falou lá no início, o arrependimento é sempre possível, mesmo os criminosos mais endurecidos e impenitentes na vida física podem se arrepender após a morte, quando a visão espiritual lhes revela a gravidade de seus atos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sei que muita gente já pensou e ainda pensa assim, né? Fala, meu Deus do céu, olha o que esse cara fez, né? Olha o que ele fez, olha tudo que ele fez, olha as barbaridades que ele fez. Será que ele tem jeito? Né? Então aqui está explicado. Todo mundo tem jeito, graças a Deus, né? Todo mundo tem jeito. É por isso que Jesus pede para a gente amar a todos, mas não é tão fácil. Por outro lado, se a gente enxergar por essa ótica aqui, que nem Deus condena ninguém eternamente, quem somos nós para condenar eternamente? A dificuldade, a meu ver, está em a gente conseguir separar o erro do ser humano, né? A pessoa errou muito, mas ela não é o erro. Ela pecou muito, mas ela não é o pecado. Isso serve para todos nós, para todos os nossos irmãos e para todos os espíritos mais endurecidos que existem na face da terra, dentro da terra, sobre a terra, né? Encarnados, desencarnados, isso serve para todos. Por quê? Porque é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é como o sol, né? Quando ele nasce para todos, né? Qualquer pessoa, né, que sair quando o sol está brilhando, ele vai brilhar para todos nós, né? Assim é o amor, a justiça e a bondade de Deus, né? A outra conclusãozinha aqui, ó. A punição é consequência natural e proporcional. O sofrimento no plano espiritual não é um castigo imposto arbitrariamente por um Deus vingativo, mas sim a consequência direta da própria consciência do espírito frente às suas ações, o remorso e a lei de causa e efeito. A intensidade e a natureza do sofrimento são proporcionais ao grau de adiantamento moral do espírito. A gente já tinha falado, né? Quando a gente desencarna, qual que é o nosso grau de adiantamento e qual que é o nível das nossas vibrações, né? Da frequência das nossas vibrações. A justiça divina é sábia e misericordiosa. Deus não condena ninguém à eternidade de sofrimentos. As penas têm um caráter temporário, educativo, visando o progresso do espírito. A porta da esperança está sempre aberta, através do arrependimento sincero e do desejo de reparação. Outra conclusão: ação da prece, né? Ação da prece sincera e da evocação com propósitos sérios e caritativos. Isso demonstra a solidariedade entre o mundo material e o espiritual. Às vezes a gente acha que só os mortos podem nos ajudar.
não é? Só os desencarnados. E, na realidade, existe aí toda uma... É uma das bases do espiritismo, né? A possibilidade da comunicação dos mundos. Ainda que muitas vezes não seja verbal, a gente está sempre em comunicação com os nossos entes queridos, né? E a eficácia da prece é certa, né? Sem dúvida, a relação entre coragem e fé. Ah, desculpa, irmãos, esse aqui é outro texto. Então, é isso, irmãos. A gente finaliza, então, esse resuminho do capítulo 6, não é? E vamos para o capítulo 7. Eu vou abrir aqui. Alguém quer comentar alguma coisinha? Lê, eu só, é a B, Bernadette. Pode falar. Ó, eu vou falar assim, algo que eu conheci de um senhor que mora perto da minha casa, né? Que assim, ele já faleceu, já foi Uhum. embora, mas assim, ele era viúvo, a gente conheceu ele antes, mas resumindo, né? Ele morava aqui sozinho, faleceu com 92, 93 anos. Era muito, mas muito querido pela pessoa aqui do bairro, quem podia ajudá-lo, ajudava. Sabe aquele senhorzinho assim que todo mundo é apaixonado por ele? Fomos Uhum. no velório dele. Nenhum filho foi. Nossa. Aí descobrimos o que era, né? Ele, quando jovem, cometeu algum erro no passado, ficou 14 ou 15 anos preso, saiu, encontrou uma pessoa boa no caminho que o auxiliou e ele se reergueu. Só que a gente entendeu que, assim, na época, né, a gente até não entendeu, né, porque que a família não foi, a gente até julgou, coisa que a gente não deve, né, um dos ensinamentos aqui, não julgue, porque a gente não sabe o que aconteceu, Uhum. né, e aí, assim, a gente fala assim, ele, com o passar dos anos, a gente entende que ele se reparou, redimiu-se aqui, né, e se tornou uma boa pessoa. Só que nem todas as pessoas têm aquele coraçãozinho que consegue para se ver do outro lado, né, que a pessoa se arrependeu, que a pessoa mudou, que sei lá o que aconteceu no passado, né, mas que os filhos dele nunca perdoou ele. E outra, é um pouco diferente para quem está diretamente envolvido, né? É, entendeu? Ele morou aqui o quê? Quase uns 20 anos aqui do nosso lado, então, ou mais, acho que mais, né? E aí só que a gente conheceu o lado bom dele, a gente não conhecia ele quando era jovem, né? Só Uhum. que a família não perdoou ele quando ele era jovem. Então, a Uhum. gente é um exemplo no mesmo plano, né? Aqui, encarnado, né? Não precisou desencarnar para a gente ver algumas coisas que acontecem, né? Sim, E a sim, gente sim. sabe que ele se arrependeu do que ele fez, né? Uhum. É isso aí, é isso aí. Mas então, você vê uma coisa interessante, né? A partir do momento que ele se arrependeu e tomou outro caminho, né? Ele está seguindo a vida e está evoluindo. Agora, quem está preso nos erros dele, É, né? Infelizmente tá arrastando correntes, né? Está arrastando correntes. É uma pena, mas como você falou, a gente não pode julgar, né? A uhum, gente não pode julgar porque cada um tem o seu tempo, o seu momento. Mas é por isso que é bom, de novo, né? A gente estudar e amolecer o nosso coração para saber que as pessoas podem mudar, né? E uma vez que as pessoas mudem, a gente acreditar na mudança delas, incentivar, né? Seria o ideal. Agora, de novo, quando somos nós que estamos no olho do furacão, é difícil enxergar, né? Mas é exatamente aí que a gente é convidado a dar testemunho daquilo que a gente está aprendendo, né? Não adianta a gente ler toda a codificação da doutrina espírita 10, 20 vezes, assim como irmãozinhos nossos sabem a Bíblia de cor, e não aplicar nenhum versículo, né? Na realidade, a Bíblia inteira, né? Se a gente aplicar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente está salvo. É. Mas quem faz isso efetivamente, não é? Na sua totalidade, ninguém de nós faz ainda, né? Mas é isso, mas estamos aí para isso, para aprender, né?
Irmãos, vamos começar o capítulo 7, então? Capítulo 7 capítulo 7 da segunda parte do livro Céu e Inferno, e são exemplos, não é? De espíritos endurecidos. Tá? Então vamos lá para o resumo das histórias. O criminoso de La Pomerai. Um espírito de um grande criminoso se manifesta espontaneamente. Ele é arrogante, cínico e nega a existência da perturbação espiritual. No entanto, ele revela que sua punição não são as trevas, mas uma luz intensa que o penetra como uma flecha, devassando seus pensamentos mais íntimos e tornando-se um suplício para o seu orgulho. Ele luta sozinho contra essa luz, recusando qualquer ajuda. Né? O texto posterior revela que, com o tempo, esse espírito se arrependeu e progrediu. Tá? O segundo texto é Angeli, a espírita nula. Um espírito feminino que levou uma vida de total inutilidade. Era casada e mãe, mas negligenciou completamente seus deveres, entediada com a família e dedicando-se apenas às frivolidades. Ou seja, ela não entendeu nada, né, assim, sobre o valor da família e tal, ela não aproveitou a oportunidade de estar em família, não é? E ela se dedicava só às frivolidades, tipo assim, para ela a família não queria dizer nada, né? Ela gostava era das coisas frívolas, das coisas fúteis, né? No plano espiritual, ela não sente arrependimento, mas uma profunda falta de paz e um vago temor do futuro, que eu ouso a dizer que é um vazio, porque ela não correu atrás de preencher. Então ela tinha um vago temor, né, falta de paz e um vago temor. Eu traduzo isso como um vazio, né? Ela tinha medo do futuro. Por quê? Por quê também? Porque assim, a gente não pode se esquecer que o espírito, ele tem a sua consciência, né? Por mais bagunçada que ela esteja naquele momento, o espírito sabe, né? O que a aguarda no futuro em virtude da vida que ela levou, né? Então, esse temor do futuro, de certa forma inconsciente, é a própria consciência dela lá no fundinho pulsando, né? E falando, olha, vai ter bastante coisinha para você resgatar, viu? Né? Então ela era apática e considerava qualquer esforço como orar cansativo. Até orar ela achava cansativo, né? E sua culpa reside não em um mal ativo, mas na omissão do bem. Não é? Então, é aquilo que a gente fala, né? Que a gente não vai ser avaliado só pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. Né? Ela teve uma encarnação onde ela não foi uma má pessoa, mas assim, desculpa a expressão, né? Jogou no lixo. Né? Jogou no lixo, passou batido. Uma oportunidade e tanto que vários irmãos nossos desencarnados, né, estão esperando uma oportunidade, assim como nós temos que ter essa consciência, né? A gente está ocupando um espacinho, um espaço aqui, né, que é nosso merecimento, né? Mas que é importante a gente fazer um bom uso, que tem um monte de irmãozinho nosso desencarnado querendo, né, uma oportunidade aqui na Terra para crescer, para aprender. Você vê que quando a gente está desencarnado, como a gente viu nos textos aí, e a gente se arrepende, a primeira coisa que a gente quer é reencarnar de novo para tentar se recuperar. Então você vê, a concorrência é grande. E diz que existem, no mínimo, 4 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Né? Então, para cada um de nós que estamos aqui, tem 4 na fila lá. Né? Mas é isso aí. Bom, o terceiro caso, o espírito entediado.
um espírito que vagava há cerca de 180 anos em um estado de tédio profundo, que ele próprio classificava como um sofrimento. Sua vida foi inútil, e a consequência é essa inércia espiritual. O tédio paralisa a sua vontade, mantendo estagnado, até que o cansaço dessa situação o force a buscar uma mudança. Espíritos como ele muitas vezes reencarnam apenas para quebrar a monotonia, sem um propósito de crescimento. Olha que coisa interessante, né? Essa parte aqui eu nunca tinha ouvido. Vocês já tinham ouvido? Me conta, pessoal, se alguém já tinha ouvido isso. Que tem espíritos que reencarnam apenas para quebrar essa monotonia aí. Alguém quer comentar? Não? Então vamos seguir aqui. A quarta história é a Rainha de Oude, um espírito que, em vida, foi uma rainha poderosa e orgulhosa. Após a morte, ela conserva toda a sua arrogância e preconceitos terrenos, ainda se considerando superior e exigindo tratamento real. Ela despreza a religião cristã por pregar a igualdade e considera Maomé e Jesus indignos de sua atenção. Olha só, né, onde chega o orgulho, né, a vaidade e a prepotência, né? Porque tudo depende onde a gente coloca valor, né? Onde a gente coloca os olhos e principalmente onde a gente coloca o nosso coração. Como Jesus disse, onde está seu tesouro, também está seu coração, né? Então, nosso coração está naquilo que a gente dá valor. Como para ela o que tinha valor eram essas superficialidades, é óbvio, né, que um Jesus para ela não ia significar nada, né? Jesus tinha basicamente uma túnica que ele vestia e mais nada, né? Então, no conceito dela, Jesus era indigno da sua atenção. O seu sofrimento, explicado por São Luís, é o profundo padecimento do seu orgulho, ao se ver impotente em um plano onde suas grandezas terrenas não têm valor. É aquilo que a gente fala às vezes, né? A vida é um jogo de xadrez, né? No fim da partida, todas as peças vão para a mesma caixinha, né? Então é o rei, é o bispo, é o peão, é a rainha, vai tudo para a mesma caixinha, né? Até o cavalo, né? Vai tudo para a mesma caixinha. Então, infelizmente, nossos irmãos que passam por essa prova de riqueza e poder, quando chega lá, acha que vão ser, né? Que vão ter súditos, que vão ter escravos, que vão ter um tratamento diferenciado, e não vai, né? Não é, Ângela? Verdade, Leandro. Não é? Quer comentar algo? Não, Leandro. Eu tô achando que vocês estão com sono hoje. Ninguém tá participando hoje. Que negócio é esse? Tá muito boa, Leandro. Ah, Muito boa, tá. bem explicada. Ah, então tá bom. É Então isso que tá eu ia bom. falar, Leandro. Não precisa explicar, você está falando aí, tudo coisa assim para a gente entender mesmo. Está muito bom, tá? Obrigado. Tá fazendo um Mas resumo bem legal. imagina, mas é muito importante a participação de todos, né? Porque a gente tem que ouvir ideias diferentes, né? E a gente até tá com um tempinho, né? Porque cada um tem uma vivência, cada um tem um ponto, uma forma de enxergar as coisas, né? E, Uhum.
E sempre que tiver alguma coisinha para colocar, é importante a gente falar, né? Porque enriquece, né? E eu tenho certeza que o nosso trabalho é inspirado pela espiritualidade e todos nós, de alguma forma, estamos sendo inspirados, né? Então, se sentir vontade, fala, porque às vezes é uma inspiração que tá vindo aí, né? Aham. Legal. Então, vamos continuar. O quinto caso é do Shumene. Nossa, só os nomes aqui que não é fácil, né? Só os nomes que não são fáceis. Shumene, ou Shumene, bom, é isso, é Shumene. Um espírito profundamente infeliz, que afirma sofrer todos os tormentos do inferno. É rude, egoísta e resistente à ajuda, né? Realmente, amados, mesmo aqui na Terra, né? A pior pessoa para a gente ajudar é aquele que não quer ajuda, né? Então, imagina, né, lá na espiritualidade também, alguém que é resistente à ajuda, né? Então, ele pede preces, mas não demonstra arrependimento ou vontade de mudar. Então, você vê, complicado, né? Esperando, olha lá, ó, uma solução mágica. Uma coisa interessante quando a gente lê isso aqui é trazer para a gente, né? É trazer a reflexão para a gente. Será que muitas vezes a gente também, né, pede prece, pede para melhorar, mas a gente não se arrepende, não tem vontade de mudar? Que é uma das coisas que a gente fala também, né? Pô, eu não quero mais ter, problema de hipertensão, né? Mas não faz uma caminhada, né? Come comida com muito sal, não é? O outro quer melhorar do fígado, só que todo santo dia ele toma uma branquinha, né? Então a gente quer melhorar do efeito sem abandonar a causa, não é? A gente quer melhorar da doença sem abandonar o vício, né? Então a gente tem que pegar para a gente essas reflexões. Então, assim, ele pede prece, mas não demonstra arrependimento nem vontade de mudar, né? Ou seja, ele quer uma solução mágica. Então, isso é infantilidade, é imaturidade, não é? O pai, o nosso pai que está lá no céu, é um pai de amor, mas é um pai de justiça, né? Ele não vai dar uma BMW para a gente enquanto a gente não aprendeu a andar de carrinho de rolemã, né? Do ponto de vista figurado, né? Não existe passe de mágica. Ou eu aprendo a pilotar outros carros, né, mais simples antes, ou eu nunca vou pegar um carro mais sofisticado, né? Então, o guia espiritual dele explica que regenerar tais espíritos é um trabalho lento e difícil, mas que as sementes plantadas eventualmente frutificarão. Que é aquilo que a gente fala, né, irmãos? Um dia frutifica, né? Um dia frutifica. Enquanto o nosso solo, o nosso terreno tiver endurecido, não. Mas a partir do momento que a gente vai amolecendo o solo, vai preparando o solo, não é? Vai arando o solo, vai deixando as palavras do Evangelho amolecer o nosso coração, as sementes, né, que são as palavras e os ensinamentos do Cristo, eles vão cair cada dia num terreno melhor, né? Porque as sementes, elas estão aí, não é? E Jesus já semeou, né? Para que elas frutifiquem, ele já ensinou lá na parábola do semeador, né? É importante que caia num terreno fértil, né? E eu encaro que o desafio de deixar esse terreno fértil, como esse terreno fértil é o nosso coração, o desafio de torná-lo fértil é nosso, né? E de que forma? A gente se abrindo, né? Se abrindo para a mudança, a gente sendo humilde para reconhecer as coisas que a gente precisa melhorar, a gente sendo humilde para colocar em prática o que a gente aprende, né? Tudo isso vai preparando, vai melhorando o nosso terreno. É como se a gente estivesse jogando um adubo nessa semente, é como se a gente estivesse regando essa planta, né?
na realidade, muita gente pode se beneficiar com isso, mas principalmente a gente, né? Principalmente a gente. E eu me lembrei aqui agora de uma frase que ela foi atribuída ao Papa Francisco, né? Dizendo que os rios não bebem a própria água, né? E que as árvores não comem o próprio fruto, né? Então, no final das contas, a gente tem que batalhar para frutificar, para poder alimentar, na realidade, a vida, né? E o nosso próximo, né? A gente precisa dar frutos para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, como Jesus disse, né, na passagem da figueira seca, né? Se a gente não der fruto, vai ser cortado e lançado ao fogo, né? É claro que tudo isso é figura de linguagem, né? Mas significa que a gente vai ser o quê? Mais um desses irmãozinhos, né? Que teve uma vida, como que se diz? Estéril, né? Uma vida estéril, uma planta, né? Uma pessoa que não dá frutos é estéril, né? Alguém quer comentar algo? Eu quero. Pode falar. E juntando ao que você falou, né, da gente ter responsabilidade, vai sempre, quem gosta, quem se apega na prece, juntamente com isso, agir, melhorar as atividades, a alimentação, tudo mais que pode dar doença, né? Aham. Também pensar do lado também da importância de se transformar, de mudar seus hábitos, comportamento com o outro, aquela coisa de eu sou assim, o que me fala eu já respondo na lata, ou ter raiva no trânsito e chutar o poste, chutar a parede porque você tropeçou, né? A gente já falou isso muitas vezes. Então, essa alteração, porque esse estresse, essa raiva, essa ser reativo assim, isso também faz mal para o fígado, faz mal para a mente, para o coração, para tudo, né? Então, essa mudança, e a gente, assim, com tudo que a gente estuda, e eu gosto muito do Espiritismo, porque concordo, gosto, sigo, né? A gente estuda a palavra de Jesus, que nada mais é, que vai terminar no amor ao próximo, isso é muito, abrange muito a transformação nossa, mas essa é a verdade. E a gente anda junto com a nossa responsabilização, porque a gente é tão elástico, a gente hoje entende assim, você estudando amanhã, você já ampliou, já estendeu sua capacidade de entendimento, de ser uma pessoa mais doce, mais ter compaixão, devagarzinho, não é fácil, mas é aliar o nosso, tudo que a gente aprende, tudo que a gente entende hoje, com certeza amanhã você já estendeu um pouquinho mais esse entendimento e trazer isso para os nossos comportamentos, né? No nosso comportamento geral. É isso que me ocasionou tudo isso. Vera, não sei se a ideia principal é essa, né, do que você falou, mas o que fica para mim é aquilo, né? A prática, né, tem que estar alinhada com o discurso, né? Basicamente é isso. E a gente tinha falado agora há pouco, não adianta saber a obra de Kardec de cor, não adianta saber a Bíblia de cor, não adianta, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz, como sempre, né? Óbvio, ele né? O São Paulo, né? Quando disse que a fé sem obras é morta, né? E a gente viu aqui, no mínimo 2 casos de pessoas que passaram pela vida sem fazer nada,
né? Sem fazer nada pelo próximo, sem fazer nada pela família, né? Alguém mais, irmãos, quer falar? Eu queria só falar um negócio, só. Aê! Então, para tudo isso, a gente tem que não vai se modificar na primeira vez, tem que ter várias encarnações, né? Para se ajustar tudo isso. Você vê como fica claro, né, para a gente o porquê? Porque uma coisa é a gente saber que existem várias reencarnações, mas a partir do momento que a gente aprofunda o conhecimento, a gente vê o porquê de ter várias encarnações. Realmente, uma só não é suficiente, né, Keiko? E, às vezes, a gente pode viver aí 80, 90 anos, mas perto da eternidade é uma frase no livro, não é nem uma frase no livro da vida. Né? É isso que eu queria falar, que existe várias reencarnações. É bastante chão. Mas o que eu vejo de esperançoso para a gente? É que a gente está numa encarnação que a gente está abrindo os olhos, a gente está virando a chave. Então eu creio que, em virtude da sinceridade do nosso coração e da vontade de pôr em prática, eu creio que daqui para frente a gente pode evoluir até um pouquinho mais rápido, porque a gente já está abrindo os olhos, entendeu? Né? Então, assim, se não é pelo fato da gente ser tão bom, pelo menos alguns erros a gente já não vai cometer por saber que senão vai atrasar a nossa evolução, né? Se não for porque já é algo que está gravado dentro da gente, pelo menos é porque a gente já aprendeu e sabe que aquilo vai atrasar a gente, né? Eu acho que ninguém aqui está atrasado, que nem na escola, né? Eu não digo aqueles alunos relaxados, mas na escola, quem que estudava querendo repetir de ano? Não é? Quem que em sã consciência faz um curso querendo repetir, querendo ser reprovado? Mas enquanto a gente está na ignorância total, é exatamente o que a gente faz. Né? A gente trabalha para o nosso atraso, para a nossa reprovação. E eu creio que a partir de agora, conforme a gente abre a nossa mente, nossos olhos, o nosso coração, e principalmente como Jesus ensinou para a gente, abrir os olhos e os ouvidos espirituais, eu creio que a gente pode começar a acelerar a nossa evolução. Principalmente colocando à frente, né, o amor e a caridade, porque fora da caridade não há salvação, né? Só para não perder a oportunidade de falar a máxima do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação, não é? A gente pode. Sobre o arrependimento, que é um sentimento, na maioria das vezes, instantâneo, que a gente sofre e já passou o que você fez, né? E se a gente considerar, como aquela palavra que você fala, a gente não tropeça em pequenas pedras, e na montanha, e sim em pequenas pedras, né? E se a gente conseguir, de pouquinho, do menor para o mais alto grau, assim, que a gente conseguir aqui, né, de dominar nossos impulsos, más tendências, assim, isso é muito importante, porque você vai cultivando um comportamento de se dominar, assim, num impulso, porque geralmente você tem um impulso agressivo que pode trazer tanta dor até para você, e no mundo, se 80%, 90% talvez de nós, e o mundo seria um mundo bem melhor, só da gente, todo mundo se cuidar do seu comportamento, dos seus impulsos, né? Que causam milhares de situações, de dor, até de perdoar, né? De não conseguir perdoar, de inimizades por causa de um impulso. E isso é importante a gente cultivar esforço, né? Uma outra ideia que você está passando a todo momento, Vera, é a questão do instinto, né? A gente não pode dar livre curso ao instinto, não é? Entendeu? Né? Essa vontade de revidar e tal, né?
E outra coisa importante que você falou, que também é o que define o espírita, né? O espírita não é perfeito, o verdadeiro espírita é reconhecido, não é? Pelo esforço que ele faz para domar as más tendências, não é? Se simplesmente a má tendência vem e a gente dá livre curso para ela, a gente não está procurando se melhorar. A gente está deixando o nosso animal falar mais alto, não é? Do que o cristão, do que o ser humano, não é? Deixar um tempinho, 10 segundos pelo menos, para você não dar o primeiro soco, a primeira palavra, vai, aquele... Eu acho que a gente tem que pedir esse dom todo dia para Deus, sabe? Da gente conseguir esperar esses 10 segundos antes de responder, né? E é muito rápido, faz um estrago. Porque nossa língua é mais rápido que nosso pensamento, né? Rápido. Parece o gatilho mais rápido do Oeste, não é o Cisco Kid, é a língua do ser humano, né? Amados, vamos às conclusões, então. A análise desses casos revela um princípio fundamental da justiça divina, segundo o Espiritismo. A pena é sempre consequência natural da própria conduta do espírito, moldada de forma personalíssima para promover o seu aprendizado. Então, quando ele fala personalíssima, aí a gente já mostra que não dá para generalizar nada, não é? Cada caso é um caso. Então, se chegar uma pessoa lá, um doutor em espiritismo, se você fez isso, você vai sofrer aquilo. Se você fez aquilo, você vai sofrer isso. Isso é balela, irmãos, não é? Cada pena, não é natural, de acordo com a conduta do espírito, e é moldada de forma personalíssima, não é? Por quê? Vai ver o que ele fez, deixou de fazer, quem ele era, onde ele nasceu, por que ele fez, o que ele sentia, quem de alguma forma induziu ele a fazer aquilo, não é? Porque muitas vezes a gente só olha o criminoso, não é? E ninguém vai justificar crime aqui. Mas quando você vê que a pessoa nasceu na família onde a mãe era drogada, o pai era alcoólatra, tomava surra todo dia, praticamente não fazia as refeições, não ia na escola e tal, como que a gente pode esperar um ser humano do bem vivendo numa situação assim? Passando fome, necessidade, vendo o pai bater na mãe todo dia, alcoólatra, a mãe também drogada, viciada, enterrada no crack, você entendeu? Então, ninguém vai justificar nada. Agora, vamos dizer que esse irmãozinho está tendo a mesma chance da gente que nasceu num lar, muitas vezes equilibrado, com pai, mãe, irmãozinho, comidinha todo dia, banho tomado, escola, não é? Então, não vamos defender, mas não vamos julgar, né? Então, a outra conclusão é que não existe um inferno único e padronizado, como a gente já viu, né? O sofrimento pós-morte é um estado de consciência, amados. Isso é muito importante. O sofrimento pós-morte é um estado de consciência, né? Diretamente ligada às escolhas feitas em vida. Ninguém obriga a gente a escolher nada, né? A gente é que escolhe. E esses exemplos mostram que a punição pode assumir, várias formas. Para o orgulhoso e criminoso, o Lapomerai, o suplício é a luz da verdade, que expõe sem piedade a vileza de seus atos e pensamentos, ferindo o seu amor próprio. Para o omisso, indolente, o ângele e o espírito entediado, a punição é o próprio tédio, o vazio e a falta de paz. A inutilidade voluntária na Terra gera uma existência espiritual ociosa e infrutífera, onde a ausência de objetivos se torna um tormento, que foi aquele espírito que a gente leu, que ela não estava nem aí para nada, nem para a família, né? Então, a ausência de objetivo se torna um tormento, e ela tinha medo do futuro. Por quê? Ela vai colher o quê se ela não plantou nada? No fundo, o espírito dela sabe que ela não tem o que colher, não plantou nada.
né? É claro que está se sentindo com medo do futuro, né? Para o apegado, né, as ilusões, para o apegado às ilusões materiais, no caso da rainha, né, o castigo é a frustração do orgulho e a impotência de ver suas vaidades terrenas reduzidas a nada. A pessoa chega lá no plano espiritual, ela não é rainha de nada, ela não é chefe de ninguém, ela não é rainha de nada, né? E aí é um golpe duro no orgulho. Ela vê essa impotência, né, de ver suas vaidades terrenas reduzida a nada, forçando-a a confrontar sua verdadeira irrelevância espiritual. Então a pessoa foi uma rainha aqui e ela está achando que ela é o suprassumo, né, do milho verde, né? E quando chega lá, ela percebe que desse ponto de vista, a irrelevância espiritual dela é tudo, né? É zero, é total irrelevante nesse sentido, né? Ela não é superior a ninguém, né? Portanto, né, o que a gente pode já ir concluindo, né? Que o céu e o inferno são estados internos, como a gente falou ali em cima, estado de consciência, né? O progresso espiritual é uma lei inexorável. Ninguém foge do progresso espiritual. Ninguém foge. Em algum momento, ainda que a gente queira estacionar, vai vir alguém e vai dar um empurrão na gente. Entendeu? Se a gente não quiser reencarnar, eles jogam a gente aqui, né? Por quê? Porque o progresso é uma lei divina. Nada pode ficar sem progredir, né? É uma lei inexorável. E a felicidade no plano espiritual é conquistada através do quê? Do trabalho contínuo e do cumprimento dos deveres morais e do desenvolvimento do amor e da caridade. Ou seja, amados, a gente está careca de saber o que é para fazer, né? Só resta fazer, né? A conquista da felicidade é o trabalho contínuo do cumprimento dos deveres morais e do desenvolvimento do amor e da caridade. Cumprir nossos deveres morais, né, e desenvolver cada dia mais o amor e a caridade. Tá? Ou seja, a lição é fácil, difícil é aplicar. A inação, o orgulho e o egoísmo criam por si só as condições para o sofrimento, enquanto a prática do bem e a humildade preparam o espírito para uma existência de paz e luz que não o fere, mas o acolhe. Amados, se a gente quer ser acolhido, não é? A gente tem que praticar o bem e a humildade para uma existência de paz e de luz. É isso, irmãos. Terminamos, então, o capítulo 7 e temos um tempinho aí para cada um falar alguma coisinha que sinta vontade. Se não sentir, tudo bem também. Alguém quer falar? Keiko quer falar? Não? Não? A Ângela? Não? A Rosângela? Bernadette? Eu estava pensando muito, né? Estou falando aqui, ó. Pode falar. Viu? No exemplo que a Bernadette deu, né? Do velhinho, eu estou pensando bastante nisso, porque a gente tem tantas pessoas que às vezes ficam sozinhos, desencarnam, né? E a gente fica pensando, puxa vida, ela é tão boa, como ela falou da pessoa, né? Mas você viu como o plantio é importante na nossa vida, o que a gente faz, né? Como nós estamos vivendo, como nós estamos tratando, porque no final da história nós vamos saber como é que nós fomos. O nosso resumo da nossa vida vai estar no final de como vamos estar com os nossos queridos. Como nós estivermos com aquelas pessoas que conviveram conosco desde então,
é o nosso resumo. Porque se não tiver, porque realmente a coisa, né? Por mais, tudo bem, tem o mérito dele, do esforço dele ter melhorado, tudo, mas ele melhorou por ele, para ele, né? As pessoas que foram passando na vida dele, ele não foi uma boa pessoa, talvez, né, para não ter ninguém, e é isso que acontece conosco também. Quantas vezes a gente não percebe isso acontecendo no nosso caminhar? Por isso que o que a gente planta, eu vejo a importância da gente plantar diariamente mesmo, né, coisas boas, e estar percebendo o que estamos fazendo. Como você falou do exemplo da língua, foi maravilhoso. Temos que tomar um cuidado com essa língua, porque depois que fala, não tem jeito, né? E é verdade, não tem jeito. Falou, tá falado. E aí? Né? Então, eu acho que é isso mesmo, tá? A palavra dita é igual a flecha lançada, não volta mais, né? É como se a gente abrisse um travesseiro de penas e fosse jogando pelo caminho ao vento e depois tivesse que recolher uma por uma. Você nunca vai pegar todas, nunca mais na vida, né? Quem levantou a mão? É a Marta? Quando está escrito not available, é a Marta. Não é a Marta? Alguém mais gostaria de falar? Eu. Oi, Vera. Uma nova visão de tudo que a gente aprendeu hoje, uma nova ideia, é o que a Rô falou do plantio, né? Então, com tudo isso, é muito legal isso. Vamos começar hoje nosso plantio. É isso, né? É isso. É isso. Foi o que o Chico Xavier falou. Ninguém pode voltar no passado e criar, né, um novo presente, né? Mas a gente pode começar agora a criar um novo futuro. E é isso mesmo, é plantação, é comportamento, são palavras de amor, de consolo, de conforto. E, de fato, se a gente não tiver nada construtivo para falar, é melhor ficar quieto mesmo. Entendeu? É melhor mesmo. Por quê? Quem está se comprometendo e se atrasando somos nós mesmos, né? O Carlos quer falar. Só um minutinho, Vera, por favor. O Carlos quer falar. Tá desligado o seu microfone, Carlos. Aí. Oi, gente, beleza? Excepcionalmente hoje estou participando aqui, hein? Legal. Legal. Então vou marcar vou picar o cartão aqui, vou dar meu pitaco aqui. Lá na faculdade essa semana nós tivemos lá uma apresentação muito interessante a respeito sobre a influência das mídias sociais e tal, né? E é muito impactante mesmo. Entre outras coisas que foram apresentadas lá, uma coisa que é muito interessante é que por conta dessa influência massificante das redes sociais, isso está causando um adoecimento nas pessoas por conta da ansiedade, da depressão, né? Porque aquilo vira um elemento de comparação, né? Por que eu não tenho a vida de fulano? Por que eu não tenho a conta bancária de cicrano? Né? Por que as coisas para mim não dão certo igual a do outro e tal? Principalmente em jovens adolescentes que estão em formação e tal. E de isolamento também, né, Carlos? Sim. Aí o que acontece, né? Nós não temos aí, assim, um movimento, né, institucionalizado preventivo para evitar que essas pessoas adoeçam. Até a própria psicologia, que é o curso que eu estou fazendo, preventivamente, do ponto de vista coletivo, ainda é muito pouco ainda, né? Ela é mais ainda reativa do que proativa. Mas a nossa fé espírita, eu acho que ela cumpre essa função, né? Por exemplo, nós estamos aqui num grupo de várias pessoas, tudo que foi falado aí, eu acho que ela vem de encontro a essa medida preventiva. Na medida em que a gente tornar assim, essas informações assim, o mais de acessibilidade para as pessoas, elas vão estabelecer algumas medidas preventivas para não sofrer essa influência massificante e valorizar tudo que foi dito aqui, né? O que é que, se a gente pudesse fazer um resumão do que foi dito aqui, que a gente tem que valorizar
como ser ao invés do ter, que a gente tem que procurar ter comportamentos de caridade, que a gente tem que procurar mapear nossa personalidade, ver os aspectos aí de orgulho, de vaidade e tal, e lutar contra isso, porque no final de tudo, o que a gente vai contar é aquilo que a gente construiu para dentro da gente mesmo, né? Eu me lembro uma vez, uma amiga minha, ela falava assim, eu achei até engraçado, ela falou assim, eu não vou no espiritismo não, porque o espiritismo é muito exigente, meu, quer que a gente se torne santo lá, não dá não. Ou, em outras palavras, o que ela quis dizer? Não, mas melhor eu quero praça de alimentação num shopping, eu quero passear, eu quero gozar da vida, eu quero prazer, eu quero essa história de renúncia, de humildade, de sacrifício, de serviço no bem, de caridade, né? Demanda aí né? Então, você percebe que os referenciais da nossa fé espírita, ela não encaixa com o mundão, né? E ela não está errada, dá trabalho mesmo. Agora, ou você pega agora ou pega lá na frente. Uma hora você vai ter que pegar, cara. Exatamente, velho. Exatamente. Uma hora tem que pôr a mão no arado. Mas valeu, eu gostei muito de tudo que foi dito e principalmente da sua condução, querido. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vai acabar comigo através da vaidade, hein? Gente, a gente está caminhando para o final, então a Salete não falou nada, não vai falar também, né? Tá, então tá bom. Irmãos, eu só queria falar então que dia 30 a gente vai fazer o encerramento. Graças a Deus a gente chegou no último capítulo, que vai ser dia 30. Eu tô muito feliz porque a gente se comprometeu, a ideia era que a gente iniciasse e terminasse nesse ano, e com a graça de Deus a gente vai fazer isso agora dia 30. E a gente quer, como a gente já havia dito, fazer de forma presencial lá no Milady, né, no dia 30, no domingo às 9 da manhã. Aí a gente faz a aula de encerramento, vai ser transmitida do mesmo jeito, quem não puder ir vai assistir. Acho que é isso, né, Marcela? A gente vai transmitir do mesmo jeito, até mesmo porque a gente vai gravar também. E, né, Mar? E aí, cada um leva aí um pãozinho de queijo, um bolinho. A Marta vai ter que levar o café. Uma Coca-Cola. Aí a gente leva um suquinho e após a aula a gente faz um cafezinho de confraternização para a gente comemorar essa nossa conquista, porque é uma conquista, né? A gente começou em fevereiro e vamos finalizar agora em novembro, bonitinho, do início ao fim do livro. Beleza? Então tá, gostaria que todos pudessem estar lá. Vai ser muito bom, gente. E, por favor, nada de suco, hein? Uma coquinha. Porra, Marcela, você querendo coca? Marcela, ninguém sabia isso, Marcela, estava em segredo. Agora pronto, você já avisou todo mundo. Ai, meu Deus, é que estamos entre amigos, né? Eu sei que vocês não vão contar para ninguém. Não, tudo bem, mas ela pode, né, Rosângela? Ela pode. Ai, bom, com certeza, viu? Por enquanto você pode tudo, Marcela. Ela pode. É novinha, né? Tá magrinha, ela pode tudo. Sim. Ai, gente, quem pode fazer a prece, por favor? Eu faço. Tá, Ângela, por favor. E vamos assim, né, mais uma vez, agradecendo a Deus por mais este domingo, por esta aula, né, esse ensinamento tão maravilhoso que nós tivemos, que vem mesmo para nos esclarecer, para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento moral, né? Mais uma vez, vem assim para realmente nos fortificar neste sentido.
Agradecemos demais, Senhor, por toda esta companhia que nós tivemos entre nós, entre esses irmãos espirituais que também vêm para assistir este ensinamento, né, esta aula. E lhe agradecemos, Deus, que nós possamos levar isto para sempre conosco, nos lembrarmos de todas essas palavras, agirmos através dela e nos melhorarmos também. Muito obrigada, Deus, por tudo, por este presente, por este conhecimento. Que assim seja, Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, obrigado a todos, bom domingo. Se alguém for fazer lasanha, me chama. Obrigada.